O México hoje é interesse do Brasil por duas razões. Uma, muito óbvia, a Copa do Mundo, né? E o outro, a questão da eleição, a cada 6 anos eleito o presidente. No caso do México, desde uma reforma constitucional em 1933, não é permitida a reeleição e nem o candidato, o presidente, poderá voltar independente se é em reeleição ou não. Então, é um mandato e acabou. E o mandato é de 6 anos, tal. O PRI teve um longo domínio do México até o ano 2000, né, o Partido Revolucionário Institucional, que era o partido oficial, que começou com o PNR, Partido Nacionalista Revolucionário, virou depois Partido da Revolução Mexicana e nos anos 40 virou PRI, Partido Revolucionário Institucional. Tinha as eleições, o PRI sempre vencia em todas as unidades da federação, controlava todo o governo, controlava o Congresso Nacional e assim ia. Foi chamada até em certa época por um grande escritor peruano, Prêmio Nobel de Literatura, o Mário Vargas Llosa, chamava de ditadura perfeita tal. Porém, em 2000, após acusações de fraude, muita fraude nas eleições de 94 e anterior, de 1988, a de 88 ficou muito célebre, porque a oposição estava ganhando, os resultados estavam sendo apresentados, subitamente saiu do ar a apuração, né? E o Cuauhtémoc Cárdenas estava liderando do PRD, Partido da Revolução Democrática, e em segundo estava o candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari. Saiu do ar, quando voltou ao ar, horas depois, o Carlos Salinas estava em primeiro, né? Num golpe de estado técnico, como chamaram à época, e teve 50,3, arrumaram um jeito dele ter a maioria absoluta. Depois, na outra eleição, também teve algumas acusações de fraude, além do candidato oficial, o primeiro candidato oficial, Luiz Donaldo Colosio, ter sido assassinado no norte do México. Então, atenção, estava se esgotando o governo do PRI. E, em 2000, o PAN, Partido de Ação Nacional, criado nos anos 30, final dos anos 30, vence as eleições. Um partido de direita, né, com Vicente Fox, reelege, o PAN permanece no governo em 2006 com Felipe Calderón, e em 12 a eleição, o López Obrador participou da eleição tanto de 2006 como de 2012. Em 12, o López Obrador acusou fraude, venceu o PRI. O PRI volta 12 anos depois ao governo, que se Peña Nieto, que teve muitas acusações de enriquecimento pessoal, questão da corrupção, a má gestão, o aumento ainda, olha, que já é grande da violência, que vem desde a década de 90, especialmente do século passado, mas que aumentou em proporções incríveis, né? Corrupção em todo lugar, traficante que fugia em cenas cinematográficas, tal. Tudo aquilo desgastou ainda mais o domínio do PRI e ontem, com posse agora dia 1º de dezembro, venceu o candidato Andrés Manuel López Obrador, tal, que começou sua vida no PRI, depois teve o racha do PRI à esquerda, foi criado o PRD, Partido da Revolução Democrática, e posteriormente ele criou, após as fraudes eleitorais, em que nas eleições que ele participou, essa foi a terceira, o Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, tal. Nas eleições fez uma aliança muito ampla, incluindo até evangélicos, tal, e venceu com maioria absoluta, apesar disso não ser necessário do México, e o México não tem 2 turnos. A Constituição que vigora no México é a mesma, aquela da Revolução 1917, que sofreu algumas emendas, mas é a mesma Constituição. E o López Obrador é um fenômeno local. Ele não está nem aí com as questões de política externa. Tanto que ele disse que o que importa para ele é a política interna. Então, a tentativa de se apropriar da vitória mexicana, dizendo que é uma vitória, então, que é da pátria grande, como diz o Evo Morales, é piada, Maduro, essa turma, não tem nada a ver. É um governo, evidentemente, mais à esquerda do que o governo do PRI, é um governo que tem propostas absolutamente responsáveis no campo econômico, que quer manter o México no NAFTA, mas quer renegociar esses termos de participação no Tratado de Livre Comércio, que é muito importante, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994, unindo Canadá, Estados Unidos e México no campo econômico e tal. Questões que ele vai rever em relação à Pemex, é bom lembrar que quem inaugurou a estatização do petróleo no mundo e na América Latina em particular foi o México em 1938, quando do grande presidente Lázaro Cárdenas, célebre presidente, que marcou e que termina, segundo alguns, a Revolução Mexicana, ela vai de 1910 até 1940, quando Cárdenas termina o governo. Então agora ele vai realmente ter uma guinada mais à esquerda, vai ter realmente a preocupação com a questão dos mais pobres, há uma mudança no campo da educação, vai ter, se haver a maioria que ele vai obter no Congresso, que é fundamental para a adoção das suas políticas, isso é complicado. O México tem 32 unidades de federação, mais o Distrito Federal são 33, precisa ver como é que isso vai ficar, a correlação de forças no Congresso Nacional. Toma posse dia 1 de dezembro, é um caudilho típico do mexicano, o Henrique
Henrique Krause, um grande historiador, ensaísta, escritor, até domingo no Jornal Globo tem uma boa entrevista dele, até ele dizendo, é o grande caudilho mexicano do século XXI. E o México é uma história marcada por caudilhos, desde a independência, passando por Benito Juárez, pela Revolução Mexicana e agora no século XXI. Eu volto a insistir, não há esse resultado não há tendência para a esquerda ou para a direita. No mês passado, na Colômbia, quem venceu as eleições? A direita. É um fenômeno circunscrito ao México. Um país que tem a sua peculiaridade, a sua história, que é muito diferente do restante da história da América Latina. Não há portanto, nenhum paralelo. E, fechando, lembrando que ele é um presidente muito preocupado com a história. Todos os seus discursos, a sua fala, suas entrevistas, as referências são a independência mexicana, que é uma independência fantástica, que começa com o Padre Morelos, Padre Hidalgo e termina depois, na década posterior, com a questão do Benito Juárez e a resistência à invasão por Maximiliano, a épica Revolução Mexicana de 1910, que colocou questões importantíssimas para toda a América Latina, e as questões mais recentes. Mas a história está presente. Aqui na Jovem Pan, conversamos com todos, quase todos presidenciáveis. Nenhum fez menção à história do Brasil.